Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Todo mundo bem? Tem alguém que está triste? Só eu que estou triste? Não é porque, sabe, ontem o meu time precisava ganhar e não ganhou. Vocês acreditam nisso? É corintiano, né? Você fala que corintiano é para sofrer mesmo, mas tá bom, que beleza. Gente, é uma alegria retornar a esta casa. Nós estamos agradecendo pelo convite honroso. Eu, sempre que venho aqui, não tem como, eu me lembro com muito carinho, seu Fausto. Com muito carinho. Que eu não quero magoar ninguém, não, mas ele era bem melhor do que os filhos dele, viu? É engraçado, né? O André, eu conheci ele, deve ter uns 40 anos, né, André? Ele não tinha nenhum cabelo branco. Que bom, que bom. Tudo isso faz parte de uma coisa chamada família. Nós muitas vezes imaginamos família como sendo aquele local em que nós temos o direito de mandar, de exigir e de propor aquilo que vai nos nossos costumes, na nossa maneira de ser. Que coisa, né? Por que nós agimos assim? Porque lá dentro de casa, principalmente, eu não quero ofender ninguém, mas principalmente os homens. Porque o machismo fez com que nós, os homens, acreditássemos que fôssemos superiores. Porque temos força física, porque podemos, muitas vezes, falar mais alto, como se isso fosse uma virtude ou um atributo. Só que nós precisamos entender que este é um atributo inacabado. Sabe? Sabe por quê? Porque até o machismo, de acordo com André Luiz, isso está no livro Apostilas da Vida, no capítulo 21b, que é tão interessante, que tem 21a e 21b. E que mostra para nós que toda a situação nossa aqui na Terra, de alguma forma, pode parecer estranho para vocês que estão me ouvindo, mas o André Luiz diz isso. Todas as nossas atitudes estão no palco do amor. Pode ser o amor ensanguecido, pode ser o amor em processo de desânimo, mas tudo é amor. Sabe por quê? Porque tudo que Deus criou é amor. E você é uma criatura de Deus. Concordam? Não tem como discordar. Até aí nós vamos estar com a mesma ideia. E olha, se porventura vocês quiserem dar alguma opinião ou quiserem dizer que não está de acordo com aquilo que eu estou dizendo, fiquem à vontade. Eu gostaria que vocês ficassem plenamente à vontade conosco. Mas vamos lá. Olha, Semana da Família. É extraordinário isso. Porque nós estamos vendo no movimento espírita, e não vai aí nenhuma censura, mas é um costume que está ocorrendo, de um academicismo muito grande dentro do meio espírita. É para falar em corrente magnética, é para falar em depressão, e aí nada contra, é preciso que se fale mesmo. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ter conosco o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo dedica um capítulo inteirinho para falar-nos da família.
capítulo de número 14. E principalmente no item de número 8, desenvolve Kardec uma orientação maravilhosa, que começa por nos dizer que, quando o nosso filho nasceu, ele já existia anteriormente. Concordam? Sabe, Jairo, quando seu netinho nasceu, o espírito dele já existia. E vem com uma bagagem. O lar é para que nós nos instruamos e aprendamos a desenvolver o amor com força, com vigor, de tal forma que nada nos abale. E eu gosto da expressão do Emmanuel quando ele diz, no Palavras de Vida Eterna, ele diz para nós: quem ama não cria problemas. Pensaram nisso? Quem ama não cria problema. Aí você diz para sua esposa ou para o seu esposo: eu te amo muito, mas cria problema para ele. Você diz para o papai, para a mamãe: eu te amo muito, principalmente para a mamãe, não é? Porque eu sempre registro e vou repetir aquilo que eu já disse várias vezes. É tão interessante a presença da mulher aqui na Terra. Comecemos por lembrar de Maria, a mãe de Jesus, certo? Mas a presença da mulher traz um conforto para o mundo. Eu estou dizendo isso, não é para as senhoras que estão aqui ficar vaidosas, não. É para verem a responsabilidade que está em seus ombros. Se nós formos fazer uma pesquisa aqui hoje, levantar quantos homens tem aqui e quantas mulheres, as mulheres vão ganhar e muito. Porque elas procuram a religiosidade. Às vezes eu fico até meio implicado, sabe, gente? Porque você vai ler renúncia, Alcione, está lá nas alturas. O Carlos, coitado, né? Vocês vão ler há 2000 anos, Lívia está lá nas alturas. Públio Lento, precisando de mais 2000 anos para mudar um pouco. E vai por aí, né? E aí vocês chegam lá em casa, a dona Lenísia está lá em cima. E é assim mesmo, né? Mas olha que coisa, o que é o lar? Que coisa bendita. Aí, de repente, um dos meus filhos que mora fora, tem 2 que moram aqui em Uberlândia, né? Liga e fala: mãe, eu vou passar esse fim de semana aí com a senhora. Aí ela fala: Quincas, olha, o Gustavo gosta tanto de pão de queijo, vai comprar polvilho. Quincas, olha, o Henrique diz que vem, olha, ele adora comer frango caipira. Mãe é assim. E aí o lar se une em torno de quem? Da mãe, não é? Então qual é a responsabilidade maior da terra? Tá bom? E que coisa boa é ter uma mãe, não é? E é engraçado que todos nós aqui tivemos uma mãe, né? Tá certo? Mas também tem uns detalhes, né? Eu fico pensando, há tempos atrás, quando os meus filhos estudavam fora, estudavam numa cidadezinha chamada Uberlândia, outros numa outra cidade menorzinha ainda, em Uberaba, o telefone tocava. Telefone fixo, porque não é esse modernismo que nós temos hoje, não. Telefone fixo. Ô pai, eu atendia. Ô pai, tudo bem? Tudo bem. Cadê minha mãe? Vou chamar para você. Aí conversavam 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, né? Aí eu estou lá fazendo alguma coisa. Quincas, quer falar com você. Eu pegava o telefone. E aí, meu filho?
pai, deposita tanto na minha conta. Mas o que é que eu quis mostrar agora? Que também eu sou importante, se eu tiver dinheiro. Maravilha que é o lar. O lar é uma maravilha. E vai crescendo. É uma proposta de crescimento. Porque vão surgindo almas novas. Que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, eu vou repetir, diz para nós que o nosso filho não é nosso. O nosso filho é filho de Deus. E que traz uma bagagem. Ele pode ser alguém comprometido ainda com as coisas viciosas e que está no nosso meio para receber os bons exemplos. Mas ele pode também ser aquela criaturinha que vem para nos soerguer, para nos ensinar, para nos mostrar como é vida. Por quê? Porque ele tem mais experiência do que os próprios pais. Ah, isso é possível? Sim, espiritualmente sim. Não é? Olha que coisa notável. No livro Missionários de Luz, no capítulo de número 12, nós temos uma colocação maravilhosa a respeito da constituição do lar. Como se ocorre a constituição do lar? Gente, tudo é programado no plano espiritual. Tudo. Não tem nada que não é programado. A não ser quando nós cometemos bobagem aqui na Terra. Como, por exemplo, que não vamos entrar nesse assunto. Daria uma outra oportunidade. Suicídio, por exemplo, não está programado. Errar não está programado. Ser viciado não está programado. Mas nós trazemos as tendências, não é? Porque é uma coisa engraçada, nós temos o esquecimento do passado. Não é assim? Nós não sabemos o que fomos no passado. Mas hoje nós sabemos das nossas tendências. Então você vê uma criança 8 anos de idade que diz assim, eu ouvi isso, eu fiquei estarrecido. Ah, eu estou doido para ficar grande para me poder beber até cair no chão. Beleza. Mas lá no capítulo de número 12, de O Missionários da Luz, tem um momento que André Luiz, andando com Alexandre, que é um mentor espiritual, encontram com Herculano, que é de uma hierarquia também evoluída, que para Alexandre diz assim, eu estou precisando dos seus préstimos. Tá? Segismundo vai retornar. Você lembra de Segismundo? O que ele diz assim, ah, sim, perfeitamente, tanto eu quanto você devemos lhe favores. Veja bem. Então Segismundo vai voltar e vai ter como pai Adelino, como mãe a Raquel, certo? Vão estar juntos formando, eles já têm um filhinho, só que, veja como são as pontuações, só que, não é? O Adelino está recuando diante da promessa que ele fizera de receber esse nosso companheirinho que vai nascer, que é Segismundo. Por quê? Porque Segismundo, na última encarnação, assassinou Adelino, que agora vai recebê-lo como filho. Olha que coisa. Um pai que vai ter como filho alguém que o assassinara na vida anterior. Raquel é vítima dos dois. É vítima dos dois. Em razão desse distúrbio, naquela penúltima ou última encarnação, ela foi para o prostíbulo. Viu-se numa contingência de se prostituir. E agora, mas ela está evoluída. E agora elas vão receber o Segismundo para a formação desse lar. Observem bem. Só que o Adelino está tendo sensações, e aí já está no capítulo de número 13, mas nós vamos nos ater ao 12, porque ele é muito interessante, ele nos diz e nos fala da formação real da família. Há uma programação, não existe acaso. Sabe essa criatura com quem você casou-se e que você está arrependido ou arrependida? É um programa.
Foi marcado de encarnação anterior. Ah, mas que coisa. É assim. E se você não for muito bem nessa, você vai voltar com ele na outra, hein? Aí eu me lembro, nós estávamos em Patos de Minas, no seminário, e falamos mais ou menos isso aí. E uma senhorinha, ela devia estar nessa época com uns 90 anos, levantou as mãozinhas trêmulas, né? E falou isso. Me dá a palavra? Eu falei, pois não. Você está querendo dizer que eu vou ter que voltar com esse que casou comigo? Eu falei, pode ser. Ela falou, Deus me livre. Veja como que são as situações. Então, nesse programa, o Adelino, quando chegar à noite, que ele vai ter o seu sonho, o seu sono, o seu corpo, né, tem um desdobramento, porque não desliga, o sonho não permite que nós desliguemos de maneira alguma. Nós estamos sempre ligados ao corpo, tá certo? Porque se desligar, aí chama-se morte. Então, Adelino tinha sensações, sensações. Veja que coisa. Lembrando o passado, ele fugindo, o Adelino fugindo do Segismundo, e o Segismundo lhe atingindo e ele vindo a óbito. E aí ele não quer receber o filho. Isso espiritualmente. E ele está magoado. Eu aconselho vocês a lerem esse capítulo, o 12 e o 13, que o 13, então, é que vai sustentar toda a teoria dessa formação de família. Pois bem, mas ali, então, o André Luiz, quando ouviu isso, ele ficou pensando, olha, uma oportunidade boa de eu aprender alguma coisa. E ficou, como diz o mineiro, ele ficou de mutuca, né? A hora que deu a oportunidade, ele perguntou para o Alexandre se ele podia participar daquele evento. Falou, perfeitamente. Mas você só pode participar desse evento se você tiver conhecimento. Então, eu vou lhe mostrar o departamento, né? Vou lhe mostrar o departamento das reencarnações. E apresenta ele a Josino. Josino é o responsável por aquilo, ele tem muita tarefa e tal. E eles estão caminhando com Josino e vendo várias pessoas, algumas em grupo ou outras isoladamente, num vai e vem. Lá tinha vários departamentos da reencarnação, preparando as criaturas que vão reencarnar. Algumas carregando um rolo de papel, tipo um pergaminho, onde trazia, sabe o quê? A estrutura física que ele vai ter aqui na Terra. Então, esse corpo que você tem, você escolheu. Foi indicado para você e você escolheu. Tem um caso, que é o caso de Silvério. Silvério vai reencarnar e está ali agora conversando com Manassés. Manassés era um dos secretários que trabalhava ali, que conhecia também de tudo. E Manassés, então, chama Silvério e apresenta para André Luiz e Alexandre e diz, olha, ele vai reencarnar. Aqui está o corpo dele, o futuro corpo, né? A planta do corpo, vou usar essa expressão, a planta do corpo. Ele olha e pede um defeitozinho na perna, viu? Um defeitozinho na perna. Ele pede, então é colocado. Veja, e aí ele diz assim, o Manassés diz a ele, falou, olha, vai firme na sua próxima reencarnação. E Manassés ficou aguardando a palavra dele e ele disse assim, olha, quanto tempo que eu vou ficar na Terra? Ah, está marcado aqui que você vai viver 70 anos. Eles falaram que é 111. E aí eu contei para o meu caçula, que é o Guilherme. Caçula vocês conhecem, né? Caçula é custoso. Ele olhou para mim e falou, ih, pai, aí você vai ficar um preto velho mesmo. E eu estou esperando que isso aconteça, né? Mas, que beleza. E aí ele diz, você vai viver 70 anos e não me venha aqui fora do tempo. Olha que maravilha. Não me venha aqui fora do tempo.
eu quero que retornes como um completista. E aí o André Luiz ficou curioso, o que será que é completista? E indagou a Manassés, o que é essa palavra completista? Completista é aquelas pessoas que aproveitam integralmente a sua vida para a prática do bem. Não tem nenhum momento que ele não use para a prática do bem. Alguém aqui que está sendo completista, levanta o dedo para mim. Só eu? Que beleza, né? Quando eu li isso, eu fiquei pensando, gente, quantas vezes eu parei a troco de nada, não é? Quantas vezes a gente para falar mal da vida dos outros? Vocês não, vocês aqui de Uberlândia, eu sei que vocês, tudo gente evoluída, né? Não acontece isso, né? Só que a hora que eu sair, vocês vão falar, não, mas aquele negrinho fala mal. Beleza, mas então, essa é uma proposta interessante para nós entendermos que nós estamos diante de uma programação. O que nós estamos vivendo estava programado. O papai e a mamãe eram os que nós precisávamos. O meio social em que nascemos é o que precisávamos. Mas bendito o momento em que nós nos reunimos em família. A família pode ser o casal e mais um filho. Tem família que é só o casal. Mas o que é interessante da vida? E eu perguntaria para vocês, o que é a vida? Alguém quer falar? Tem um ali que canta muito bem, ele deve saber isso aí. Olha, que coisa. O que é a vida, né, gente? Qual que é a proposta nossa de vivermos? Porque no livro O Porquê da Vida, Leon Denis, no capítulo de número 2, ele faz uma observação interessante. Dificilmente alguém deixou de fazer essa pergunta na sua vida. Por que eu vivo? O que eu estou fazendo da minha vida? E nós aprendemos com Batuíra, no livro Mais Luz, que viver significa ser útil. Só isso. E os Espíritos nos mostram no livro dos Espíritos que ser útil é a nossa oportunidade de estarmos no bem. É o trabalho. Ele chama utilidade de trabalho. Veja, todas as vezes que você está sendo útil, você está trabalhando. Você pode ser útil pelo pensamento. E você está trabalhando. Imaginemos que vocês recordem de mim amanhã e orem por mim. Que o Quincas possa realmente viver 111 anos. Não é isso que eu quero não, viu, gente? O que nós queremos da vida? Nós queremos que os filhos sejam felizes, que as filhas sejam felizes, que os nossos irmãos sejam felizes, que os nossos pais estejam bem. Nós sonhamos com uma coisa chamada independência financeira e colocamos isso como o objetivo exclusivo das nossas vidas, quando na realidade nós sabemos que tudo é passageiro. Mas nada nos impede de trabalharmos para o nosso enriquecimento, desde que ele siga as leis da naturalidade. O que nós vamos chamar de naturalidade? Agirmos sempre sem ofender quem quer que seja. Porque todas as vezes que eu tenho um chamado lucro e estou causando uma deficiência, um processo deficitário para alguém, eu não estou sendo útil. Mas veja bem, dentro da naturalidade, eu conseguindo melhorar-me, conseguindo valores financeiros e fazendo com que eles possam beneficiar outras criaturas,
tudo bem. E nós lembramos do capítulo número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Servir a Deus ou a Mamon. Que é um espetáculo, né, para nós. Então eu digo, nós os espíritas já temos uma certeza, que é o grande benefício que a doutrina espírita nos mostra, é a de que nós somos filhos de um Deus de amor e de bondade que não erra. Está certo? Não erra. Então nós não temos direito de reclamar de nada. O que está à nossa frente é uma proposta para que nós nos tornemos melhores. O que é ser melhor? É amar. Porque todo o ensinamento de Jesus, todo ele, se conclui em amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E para que não haja equívoco, e ao próximo como a nós mesmos. É interessante essa passagem, porque quando o doutor da lei se aproxima de Jesus e lhe pergunta qual o maior mandamento, anota Mateus, no capítulo de número 20, nos versículos 35 a 40, anota que Jesus responde: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Faze isso e viverás. Nisso está contido toda a lei e os profetas. Já imaginaram isso? E nós ficamos criando um punhado de problemas para nós e não queremos amar. É difícil amar? É, porque nós estamos envolvidos pelo egoísmo. O egoísmo e o orgulho, também o Evangelho ressalta isso de uma forma muito forte, muito precisa. Então, para nós melhorarmos, nós temos que acabar com o egoísmo. E como nós somos egoístas, não somos? Não é assim? Nós somos egoístas? Nossa, nós só queremos para nós. E vou dizer uma coisa, hein? Às vezes a gente fala assim, não, eu estou fazendo tudo isso pelo meu filho. Não é pelo seu filho. Quando se torna só em torno das coisas materiais, é claro que você quer um filho bem empregado, ganhando 55 mil reais por mês. Bom, né? Já está bom. Claro. Mas olha, gente, você já pensou você ir conversar com seu filho e ele dizer assim, pai ou mãe, eu estou satisfeito demais com o meu casamento. Olha, eu estou satisfeito demais com o meu emprego. Olha, eu estou alegre e feliz com a minha religião. Ou que chegue para você e diz assim para você, pai, eu estou satisfeito com você. Porque tem muito filho que não está satisfeito com seu pai e nem com a sua mãe. Porque falta amor. Agora, a lição nos diz, Jesus, não é? No lar. Se nós fôssemos católicos, por exemplo, nós criaríamos uma imagem de Jesus na nossa casa. Jesus está lá. Se nós somos espíritas, nós colocamos o retrato de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, daqui uns anos do Luiz, do André Luiz, né? Mas esse André ali, olha. É assim, não é? Mas como? Estão lembrados de quando Jesus diz e ensina que, olha, fica aqui à minha direita, era como se separasse os bodes das ovelhas. Passe à minha direita, sabe por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer.
Eu estava desnudo e vestiste-me. Eu estava só e foste visitar-me. Ah, mas que beleza, e vai falando, né? E como a pessoa boa é humilde, ela diz: Senhor, mas quando foi que eu te vi desnudo, com fome, sozinho, abandonado, triste, com depressão? Quando foi, Senhor? Todas as vezes que servistes ao menorzinho da terra, foi a mim mesmo que eu fizeste. Então Jesus nos nossos lares é o campo do amor, onde existe o canteiro da simplicidade. E é exatamente no canteiro da simplicidade que Jesus lança a semente do amor. E ela prospera, porque o amor é simples, sabe? O amor é o acúmulo das coisas da sua vida. E aí eu estou dizendo o que é vida. Vida é chorar, vida é sorrir, vida é cantar, vida é emudecer-se, vida é olhar para o céu e avistar as estrelas, ou então simplesmente numa noite escura, você vê o brilho espargido dos pirilampos. Vida é você olhar para quem está ao teu lado e sentir que ela precisa do teu abraço, do teu beijo, da tua fala, do teu estímulo para a ternura de viver. Vida é aquele momento angustiante que você perde um ente querido, porque ele vai partir. Nós vamos partir. Eu estava no Centro Espírita Humildade, Amor e Luz fazendo uma palestra. Alguém chegou numa janela como esta e fez assim para mim. Eu sabia que tinha alguma coisa, ou seja, ele disse para mim interromper a minha palestra. Mas eu a terminei. E a hora que terminei, ele disse assim para mim: vamos, porque nossa mãe desencarnou. Há um grito em meio ao silêncio, que me desperta para o conhecer da vida. E comecei a manifestar em mim o desejo de que minha mãe fosse feliz e que ela pudesse continuar a sua trajetória sem as amarras das circunstâncias da terra. Porque viver é a formação do próprio lar, que um dia se estenderá, além do papai, além da mamãe, além dos irmãos, além do titio, da vovó, do vovô. Vai se estender, vai se alongar. Eu vou ver o outro, o vizinho, como alguém do meu afeto e do meu coração. Hoje eu tenho uma responsabilidade, a de encaminhar aqueles que são os meus filhos e os meus rebentos, aqueles que estão ao meu lado, seja na idade que for. Mas há de chegar um dia, e sem ter a responsabilidade de ser obrigado a dar o de comer todos os dias, nos momentos exatos, nas horas aprazadas, mas que eu possa dar a cada criatura a mesma singularidade do amor que eu devoto para os meus familiares. No dia em que eu amar você, Luiz, André Luiz, o tanto que eu amo Gustavo, o tanto que eu amo Ricardo, o tanto que eu amo Henrique, o tanto que eu amo Ricardo, não é? Eu já disse Ricardo, são 4 homens, meus filhos. No dia que eu amar vocês todos, igualzinho eu os amo, aí então, engraçado, né? Eu vou ser espírito de luz. Que coisa! E você vai ser espírito de luz. Mas a regra é essa, é amar. É fazer do lar um corolário de paz interior, onde você encontra para cantar canções
ternas e meigas, para dizer de coisas maravilhosas como as passagens da vida do próprio Jesus. E nós não vamos parar para contar as tristezas do mundo, porque a gente é assim. Quanto mais tristeza você vê, mais alegria você tem de ir para casa e contar para os seus familiares. Vocês querem ver? Vamos imaginar que vocês estejam na Praça Tubal Vilela. Essa eu guardo de cor na cabeça. Tubal Vilela. Vocês estão lá na Tubal Vilela e vê um casal de espírita que vocês conhecem discutindo azedamente lá na Praça Tubal Vilela. Você corre para casa para contar para sua esposa ou para o seu esposo. Você não adivinha o que eu vi. O fulano e a ciclana estavam assim assado, porque nós gostamos ainda do prato de sopa do mal. Mas vai chegar um momento que diante desse espetáculo você silencia e não vai contar para o mundo, mas vai pedir aos espíritos superiores que auxiliem essa família, aquele casal, para que eles não tenham esses desacertos. Porque sabe, gente, a maioria dos desentendimentos e das separações acontece por uma palavrinha, tá? Às vezes um diz ao outro uma palavra, e eu me lembro de uma menina que um dia contou uma história para mim. Ela já estava numa idade de uns 50 anos, ela disse assim para mim: tem 30 anos que eu estou casada, e todas as vezes que eu olho para o meu marido eu me sinto uma besta. Eu fiquei assustado com aquilo. Eu, como assim? É porque um dia eu fiz uma pergunta para ele e ele disse assim: você é uma besta. E sempre que eu vou conversar com ele, eu tenho medo dele dizer novamente para mim que eu sou uma besta. Agora imagine se ele dissesse assim para ela: meu bem, você é um anjo. Tem diferença? O que significa a palavra? Como que você está usando a palavra? O que você conversou hoje? Tá? Em família. Daí o registro da necessidade do culto do Evangelho no lar. É tão extraordinário reunir com a família. Você reúne um livro, o Evangelho, por exemplo, um livro instrutivo, seja um livro psicografado, seja um livro que você acha bom, lê junto com a família, troca de ideia, rapidinho, não precisa muito não. Deixa uma aguinha para ser balsamizada. Lembre dos vizinhos, não esqueça de lembrar dos vizinhos, ore pelos vizinhos, tá? E sabe aquelas pessoas que batem a sua porta pedindo ajuda? Não sei se isso acontece aqui em Uberlândia. Monte Carmelo acontece demais. Eu já deixo um punhado de notinha de 2, certo? Pessoa chama, e de primeiro, o que acontecia? A pessoa chama no interfone, eu ia não abrir o portão, porque tinha jeito de eu pôr a notinha lá para ela. E aí, dia desses, alguém disse-me assim serenamente: por que você não se aproxima dos que precisam de aproximação? E eu mudei. E agora eu pego o nome de todo mundo, eu tenho um caderno de vibração lá em casa, eu pego o nome de todos que estão passando por lá. E é engraçado, né, que cada um tem uma postura. Tem o Ricardo hoje, coitado, está numa situação difícil. Ricardo chegou lá em casa um dia, eu e Lenísia fomos atendê-lo. E ele disse assim: hoje eu não quero notinha de 2 não, hoje eu quero um trem de comer. Mineiro, né? Trem de comer. Beleza. A Lenísia falou assim: eu vou arrumar para você. Ele virou e disse assim: mas eu não quero pão com margarina. E a Lenísia falou: pão com mussarela, com presunto, você quer? Ah, isso eu aceito. A Lenísia virou as costas para ir apanhar, né? Ele chamou de novo. Falou: vem cá. A Lenísia voltou: o que você quer, Ricardo? O que foi? Ó, se tiver uma coquinha eu quero também. Que beleza, né? Um dos meus filhos estava na sala
E a hora que nós o atendemos, ele virou e falou assim: que absurdo vocês fazerem isso. Falei: vamos pensar junto? Vamos pensar junto? Esse cidadão, na última encarnação dele, foi poderoso. E ele continua querendo mandar. Custa você atender? Não. Não custa. Esse é um processo muito bom. E é uma coisa interessante, né? O Haroldo Dutra Dias disse numa palestra dele que todas as vezes que você atende uma criatura necessitada, ele até cita o caso, você vai num hospital, chega lá, tem uma criatura interna, está ali, numa situação difícil, e você pergunta para ele: como é que está e tal. Ele falou: estou preocupado com minha família, porque eu não estou trabalhando, tal. Não, me dá o endereço que eu vou lá ver como é que está a sua família. Você precisa de alguma coisa? Você gostaria de comer alguma coisa diferente aqui? Eu gosto muito de fruta. Você vai lá e compra uma penquinha de banana, né? Para ele, leva, entrega para ele e tal. Depois compra, vai lá na família dele e leva alguma coisa. Aliás, no Evangelho, no capítulo de número 13, se não me falha a memória, agora no item de número 3, fala dos infortúnios ocultos, da mulher que se veste modestamente e vai atender as criaturas. Então o Haroldo disse que os espíritos amigos daquele cidadão que se foi lá no hospital e visitou, anotam o seu nome, e quando você ou um dos seus filhos tiver problema, eles vão te ajudar. Você sabe por quê, gente? Porque o amor espalha amor. E família é amor, família é amor, e tem que ser amor. E tem hein? Tem que amar a sogra, viu, gente? É uma bênção amar sempre e sempre. Quando nós vamos formar a nossa família, nós temos um punhado de sonhos, né? É normal e é necessário que seja assim. Mas você vai encontrar com uma pessoa que pensa diferente de você. Geralmente é assim, né? Porque você está dentro de uma família, eu vou chamar a família agora, nesse caso aqui, de uma universidade. Cada membro da família faz um curso em família. Os hábitos alimentares, os hábitos de convívio, né? Tem família que o pessoal quase não troca de palavras. Tem outros que conversam alto demais, que gritam demais. Tem uns que gostam demais de macarronada, não é assim? Aí ele casa, o cidadão está acostumado a comer aquela macarronada belíssima em casa, né? Ele casa, chega, a esposa não está acostumada a fazer macarronada. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É difícil fazer macarronada? Não é não? É fácil? Beleza. Pois é. Aí ele acaba de comer e vira para a esposa e fala: não, macarronada é da minha mãe. Aí uma amiga minha me contava, sabe, eu achei tão bom, disse que o marido dela disse, ela fez um pão de queijo, e ele disse assim: não, pão de queijo é ao lado de casa. Ela virou para ele e falou assim: então vai lá para sua casa comer. Tá certo ou não? Tá certo? Beleza. Mas que vontade de viver. Já que viver é a soma das suas angústias, é a soma das suas alegrias, é o encontro com as suas tristezas, é o riacho das suas lágrimas. Que encanto viver. Mas eu quero viver de tal forma que eu não tenha prantos, que eu tenha só alegria. Mas para isso, eu preciso espargir alegria, levar alegria por todos os cantos e por onde eu estiver. Cantarolar baixinho canções antigas que falam de amor. Lembrar de Jesus restaurando criaturas e implorando a Deus que elas fossem felizes. Porque, como é bom viver. Lembrar Jesus naquele momento tão escabroso em que nós outros não saberíamos o que fazer. E que Jesus pregado na cruz. Olha
para a multidão, encontra as fimbras do infinito e diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo maior de amor que fica para nós. Porque se Jesus não tivesse agido assim, nenhum dos seus ensinamentos permaneceria conosco. Mas é o amor de Jesus que permanece conosco. E olha, antes, porém, quando Judas chega para lhe beijar, ele diz: a que vieste, Judas? Ou seja, meu filho, que engano. E é interessante, porque esse amor de Jesus se espalha de tal forma que atravessou mais de 2000 anos. Não fora esse amor, nenhum dos milagres de Jesus seria tão notável. Porque ele curou cegos, ele limpou chaga de chagosos, ele deu esperança a mutilados mentais, ele levantou o ânimo do povo quando ensinou que Deus é amor. Porque até então, Deus era a glória da batalha, era o Deus dos vencedores. Mas com Jesus é diferente. E que possamos levar esse Jesus para dentro do nosso lar, amando e respeitando o nosso próximo, servindo àqueles que estão conosco, seja na forma de pai, de mãe, de irmão, de esposa, de titio, de vovó. Eu repito isso. Agora, tem uma coisa melhor do que neto? O Jairo disse para mim: melhor coisa que tem é neto. É mesmo, né? Neto é bom demais, não é, gente? Pois é. Mas eu fiquei magoado com meu neto, Arthur. Ele estava com 4 anos. Naquele tempo eu ainda podia carregar, porque hoje eu tenho uma cirurgia do coração e eu aproveito disso, viu? Se eu vou no supermercado, eu falo: ó, que pena, não posso carregar, né? E dou para os netos, dou para os filhos carregar e não carrego nada. Pois é, o Arthur ficava comigo, né? O papai e a mamãe iam trabalhar e como eu não faço nada, sou rico, eu estava no computador e ele deitado de frente para a televisão, vendo o desenho. Eu olhei para o Arthur, Arthur olhando para mim. Fiz alguma coisa, olhei para o Arthur olhando para mim, não olhava para a televisão. Na terceira vez, eu falei: ô Arthur, você quer falar alguma coisa com o vovô? Não, eu quero te fazer uma pergunta. Posso? Pode. Vô, por que você é preto assim? Eu olhei para ele e falei: meu filho, meu neto, é por isso, ó, porque o papai meu e a mamãe minha, eles são negros e eu nasci com a cor deles. E aí foi misturando, né? Eu casei com a sua avó, que é branca, né? Meu filho, que já saiu misturadinho, né? Leite com café, saiu misturadinho. Ele casou com a sua mãe, que já é bem branquinha, e você nasceu branco, desse jeito que você está vendo aí. Ele olhou para mim e falou: vovô, você não é preto, não. Falei: uai, deve ser azul, né? Falei: que cor que o vovô é? Ele virou e disse assim: marrom escuro. Marrom escuro. Falei: é mesmo? Marrom escuro? Aí eu falei: e sua vovó? Marrom clara. Que beleza. Isso é vida. Viva o mais possível. Seja nos ângulos menores, mas aproveite para viver. Porque tudo tem uma canção e a canção de Deus é de amor. E o amor nos fala na glória da eternidade. E a doutrina espírita nos mostra isso. Nós não vamos acabar. Nada tira a nossa vida. Porque é uma obra de Deus. A matéria se transforma. Modifica-se. E nós vamos evoluir. Já fomos piores do que somos hoje. E seremos daqui, quantos anos, hein? 100?
100 anos, né? Daqui 100 anos nós vamos estar melhor ainda. Eu espero que a gente, né, reencarne e melhore um pouco mais. Porque é esse vai e vem, viu, gente? Estamos encarnados, desencarnamos, mas a vida real está na questão número 86 do Livro dos Espíritos. O mundo real é o mundo dos espíritos. Tá? Nós estamos aqui de passagem, vamos viver nos preparando para a eternidade. E por isso nós temos um lar. A bênção da mamãe e a bênção do papai. A glória de viver. Amemo-nos uns aos outros. Muito obrigado.